Meus irmãos, mais uma vez eu me salvo com a paz do Senhor. Amém. Eu queria que nessa noite, meus irmãos, meditássemos um tema, talvez não muito agradável, mas necessário e que já foi esquecido em muitas igrejas. Tema que não se fala mais, haja vista a apostasia, o esfriamento das pessoas, das igrejas, outras verdades ou outras pseudo-verdades colocadas, outras teologias, outros ensinos. E na verdade, meus irmãos, o tema que escolhi para esta noite, estive orando a Deus para que Ele desse a sua força, para que Ele desse a sua capacidade e que eu trouxesse esse ensino à sua igreja como até sendo o papel de um homem de Deus, falar a verdade, somente a verdade, não esconder o que a Bíblia fala. E para o tema que escolhi para esta noite, 6 verdades sobre o inferno. Tema um pouco pesado, não é mais, meus irmãos, é uma verdade e a Bíblia nunca escondeu esta doutrina ou esta realidade. É verdade eu dizer para os irmãos que o mundo, em quase sua totalidade, esqueceu-se de Deus. Nos países mais desenvolvidos, Europa, muitos países do globo, enfim, já não leva mais a Bíblia a sério, já não leva esta verdade a sério. Cada um vive a sua vida ao seu modo, o que interessa é agora, o que interessa é eu estar feliz, eu fazer o que eu quero, e que o amanhã não existe, e que eu posso usufruir tudo hoje, porque amanhã talvez eu não esteja vivo para fazer, então o que vier a telha eu faço, não vai ter consequência nenhuma, eu sou o dono do meu destino, eu sou o dono do meu corpo, eu sou dono dos meus pensamentos, eu faço o que quero, ninguém manda em mim. E triste também admitir, meus irmãos, que Deus, na cabeça de muitas pessoas, já virou chacota, já virou um ponto de carochinha na cabeça de muitas pessoas, haja vista que o que foi ensinado através de muitas doutrinas, filosofias, é que Deus não existe, é que o inferno é um estado em que eu me encontro mentalmente descontrolado em alguns aspectos. Outras doutrinas vai dizer que Deus é bom demais para deixar que o homem pereça eternamente, ou para punir o homem eternamente. Outra doutrina diz que o homem, quando morre, se aniquila, acabou a alma, acabou o espírito e não existe. Mas lemos, meus irmãos, aqui no livro de Lucas, em que se narra a história de um homem rico, vivia uma vida esplêndida, um homem que tinha empregados à sua disposição, pelo menos 5 irmãos. Esse homem vivia em banquetes, usufruindo a vida da maneira que ele achava melhor. E também a Bíblia diz que existia outro homem, e agora perceba a sutileza do escritor. Ele diz agora o nome deste homem,
Lázaro. O escritor agora situa o tempo, situa esta situação com o nome de personagem, e se os irmãos que estudam a Bíblia analisarem, em nenhuma parábola é dito nome de pessoas. Mas Jesus aqui já não estava falando uma parábola, Jesus estava falando de um acontecimento real que passou e que os judeus, na sua teologia, não podiam entender a profundidade disso que Jesus estava falando. E a Bíblia diz que o rico, ele em banquetes, em sua vida suntuosa, ele esqueceu-se de Deus. Já havia na porta daquele rico um pobre, um mendigo que jazia cheio de chagas, e os cães eram o seu consolo, e os cães lambiam as suas chagas. A Bíblia diz que o pobre, ou Lázaro, o mendigo, ele se alimentava com que os empregados, quando limpassem a mesa do rico, recolhia aquelas coisas ali da mesa, e era costume de dar aos pobres um pouco daquilo que fosse retirado da mesa. Mas a Bíblia diz que Lázaro, ele temia a Deus. O mendigo, ele se preocupou enquanto vivo, independente da sua situação, servia a Deus. E a Bíblia diz que morre Lázaro, e o texto é bem sutil quando diz que os anjos o levam para o seio de Abraão. Já na morte do rico é ocultado quem leva o rico até o seu destino. Vai aparecer agora, meus irmãos, Jesus falando sobre esse acontecimento depois do túmulo. E a Bíblia diz que do outro lado estava agora este homem vivo, consciente, com seu olfato, tato, paladar, sensibilidade, todos os sentidos conservados. E ele sabia que jamais sairia daquele local. Quando pregamos o Evangelho de Cristo, temos por obrigação falar do céu, porque Jesus falou do céu. Mas temos por obrigação também dizer que um homem sem Deus perecerá no inferno também. Então, podemos, meus irmãos, ver algumas verdades do que a Bíblia fala sobre este local. O inferno, ele é real. O inferno, ele dá um pau dentro do seu nariz, assim como o céu também. O homem, enquanto goza de saúde, enquanto tem seus bens, uma vida estável, prazeres, ele pensa que nunca irá morrer. Mas, meus irmãos, duas verdades eu posso destacar nesta noite. Dois perigos que o homem enfrenta: o inferno pela morte, mas também pela volta de Cristo, ele se deparar com esta realidade. E a Bíblia, meus irmãos, desde o Velho Testamento, ele não oculta esta verdade. A Bíblia vem falando desde o Velho Testamento que existe um local onde pessoas sem Deus serão lançadas,
serão para sempre esquecidas, estarão longe da presença de Deus por toda a eternidade. Não vou falar todos os versículos, mas vou falar alguns versículos desde o Velho Testamento que aborda este assunto ou este tema. Provérbios no capítulo 5, verso 5, diz o seguinte: os seus pés descem à morte, e os seus pés e os seus passos firmam-se no inferno. Provérbios capítulo 9, versículo 18, diz o seguinte: mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Meus irmãos, o provérbio ele aborda muito essa questão do inferno. Desde antigamente Deus já vinha alertando para esse perigo, mas eu quero pular não só no livro de Provérbios, mas agora no livro de Amós, no capítulo 9, versículo 2: ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Em 1 Coríntios 15, 55, se diz o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui o inferno. Eu falei também agora uma passagem do Novo Testamento, para mostrar aos irmãos que a Bíblia fala desde o seu primórdio até o final da Bíblia que existe um local de tormento, e que o diabo não está interessado em que você acredite. O diabo vai tentar cegar as pessoas de todo jeito para não notarem essa realidade. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, meus irmãos, nós vemos e vivemos numa sociedade que cada dia mais está andando por este caminho, e dá tristeza, irmãos, de dizer que na verdade muitos não sabem para onde vão, não sabem que caminho estão trilhando e não sabem qual vai ser o seu final. Em Romanos capítulo 6, versículo 33, diz que o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, analisemos nesta noite a primeira verdade sobre o inferno. O inferno, meus irmãos, ele foi criado por Deus, não para que o homem entrasse ali. Foi um local de tormento preparado para os anjos que se rebelaram contra Deus. Vejamos, meus irmãos, e eu peço que os irmãos, se puderem, confirmem também em suas Bíblias, Mateus 25 e verso 41, onde diz a palavra de Deus: então dirá também o que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para quem, irmãos? Para o diabo e seus. Se Deus, no seu infinito amor, criou o homem à sua imagem e sua semelhança para herdar o céu, eu faço uma pergunta para a igreja: por que preferir o inferno? Porque os homens estão indo para o inferno? Porque, irmãos, a Bíblia diz: o que faz separação do homem de Deus é a iniquidade, é o pecado. Então, meus irmãos, nesse primeiro ponto nós vemos que o inferno foi criado por um Deus que iria lançar sua ira contra um público distinto da raça humana, mas que o homem vai para lá por opção, que o homem vai para lá porque está cometendo os mesmos pecados que o diabo cometeu. É triste,
meus irmãos, ter que trazer uma mensagem tão pesada como esta e ver que a sociedade caminha a passos largos, que o mundo está caminhando a passo largo para este local de tormento. Vejam o que diz Mateus capítulo 22, versículo 13. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, meus irmãos, a pergunta é: quem será lançado no inferno em fazendo companhia para o diabo? E Mateus capítulo 22, versículo 13 diz que é aquelas pessoas que não se dedicaram a Deus. É triste também dizer esta realidade, que muitos cristãos, eles estão indo para este lugar porque não estão se santificando. Muitas pessoas que enfileiram os grupos, os bancos das igrejas, mas estão em pecado diante de Deus, mas mentem, mas roubam, mas adulteram, mas armam ciladas para seus irmãos, mas estão em rebeldia à palavra de Deus. Quando não se dedicam a servir a Deus com sinceridade, estão sendo lançados ali também, irmãos. Pregadores que se venderam, pessoas que amam esse mundo e se entregam aos dele, estão indo para lá. Lemos hoje na escola dominical Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um aviso para esta igreja: santifique-se, olhe sua vida, se examine, não permita que você perca seu tempo e na sua morte você se depare num local desse. A terceira verdade, irmãos, que lá no inferno é o local onde estão as pessoas perdidas. Vejamos, meus irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 28, onde diz o seguinte: e não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, aonde, irmão? No inferno, a alma e o corpo. Então, meus amados irmãos, vemos nesse conceito aqui que pessoas serão lançadas no inferno porque afrontam ao Deus que tem poder para isso. A Bíblia diz que tem uma distinção do inferno para o lago de fogo. O inferno, meus irmãos, é uma sala pré-julgamento, onde as almas estão aguardando ali o julgamento, e ali estão sendo atormentadas de dia e de noite. Mas a Bíblia diz que após o julgamento do grande trono branco, o inferno, o diabo e o falso profeta serão lançados dentro do lago de fogo. Então você veja que quem está lá no inferno um dia vai ressuscitar para depois ser lançado de novo em um local muito pior. Então, meus amados irmãos, em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, confira na sua Bíblia o que Deus está falando hoje a esta igreja. E a morte e o inferno foram lançados aonde, irmão? Num lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, não pense que é uma história de carochinha. Não pense que os pregadores estão a toda a sua vida falando do céu, alertando sobre o inferno, e muitas vezes ficamos brincando
desapercebido, achando que isso não é a realidade para nós também, se não andar segundo a palavra de Deus. Quem será lançado no lago de fogo, irmãos? A Bíblia vai dizer que é todas aquelas pessoas que não quiseram e que não permitiram o novo nascimento do Espírito Santo. Quando se fez um convite a essas pessoas, elas zombavam, elas ridicularizavam. Depois eu faço, depois eu venho, depois eu me converto, depois eu chego, agora não estou jovem, agora não estou bonito, agora não tem tanta vida pela frente, deixa eu executar aquele projeto. E a Bíblia diz que sem esse novo nascimento, as pessoas jamais poderão entrar no céu. Vamos ver o que diz João, no capítulo 3 e o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos usar a lógica, se eu não vou ver o reino de Deus, eu vou ver qual reino, irmãos? Se só existe dois. Então, o novo nascimento é a garantia do escape deste local terrível. Então, a Bíblia vai dizer também que todos os que não tiverem seu nome escrito no livro da vida, essas pessoas serão lançadas no lago de fogo depois do julgamento. Onde lemos Apocalipse 20 e o verso 15 diz o seguinte: e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E a Bíblia também vai dizer, meus irmãos, que os ímpios, aquelas pessoas que vivem na prática do pecado, e também não somente os ímpios, mas todas as nações, pode ser Estados Unidos, pode ser Canadá, pode ser um país mais desenvolvido, se eles não se atentarem para observar a lei de Deus, serão lançados no inferno. Vejamos Salmos capítulo 9, verso 17, como a Bíblia aborda esse aspecto. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, meus irmãos, vemos agora em proporção a nível nacional, vemos agora a seriedade não somente para indivíduos, mas para a coletividade. E o quinto aspecto, meus irmãos, por quanto tempo as pessoas que foram lançadas no inferno, elas vão sair de lá, ou quanto tempo vai durar o seu sofrimento? Então, como eu já disse, irmãos, as filosofias aí dizem que Deus é bom demais, e Deus não vai permitir que uma pessoa passe a eternidade sofrendo. Outras dizem que os homens vão morrer, mas vão reencarnar e vai pagando os pecados sucessivamente. Mas vamos ver o que diz Mateus 25, verso 46. Irão este para o tormento eterno. O tormento não é passageiro, é eterno. O diabo tem enganado muitas pessoas, dizendo que vai acabar um dia, inspirado muitas religiões, inspirado muitos pregadores para ensinar essa mentira. Mas a Bíblia diz que estes irão para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. E é interessante, meus irmãos, analisar essa palavra eterna no original que ela foi escrita, tanto para o inferno como para o céu, é a mesma palavra. Então, se eu digo, atribuindo a esta palavra que o inferno é transitório, então eu tenho que dizer que o céu também é transitório. Então, muitos pregadores, eles dizem que o céu será eterno e que o inferno não. Mas a mesma palavra é aplicada aqui para esses dois locais.
Então o que temos, meus irmãos, é a certeza que tanto pessoas que não aceitaram Jesus, como as que estão dentro da igreja, brincando, fingindo, se escondendo, ela irá para esse castigo eterno. Apocalipse capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte: e a fumaça do seu tormento sobe para onde, irmão? Todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então é muito sério isso, irmãos. O tormento será eterno, nem de dia, nem de noite, nem de momento algum, o homem ou a mulher que cair neste local terá descanso. Não preciso dizer que é um local escuro, densas trevas, onde o amor de Deus não alcança mais, onde o homem eternamente viverá separado de Deus. Não preciso dizer que ali é um local que os homens vão notar o pecado que cometeu, as oportunidades que tiveram, a família que deixou. É dura essa mensagem, irmãos, mas eu tenho me colocado diante de Deus para falar aquilo que Deus quer que eu fale para a igreja, para aquilo que Deus quer que eu fale para o mundo. Eu não vou me calar, irmão, quando pessoas estão morrendo. Eu não vou me calar quando crentes estão perdendo o seu trabalho, o seu tempo, mas porque tem um pecado escondido, não pode herdar o céu. A Bíblia diz também, meus irmãos, que o sexto ponto que escolhi é o estado das pessoas no inferno. A Bíblia vai mostrar que essas pessoas automaticamente elas estão condenadas, desligadas do amor de Deus. Essas pessoas já receberam o julgamento de Deus quando fecharam seus olhos. Marcos capítulo 16, versículo 16, veja o que a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será, mas quem não crer será condenado. Condenado é receber a sentença de Deus, de que essa pessoa não mais terá oportunidade, que essa pessoa não mais poderá ver a vida, que essa pessoa não mais poderá se alegrar ou sorrir, será somente pranto e choro, e a condenação é esta, e a luz veio ao mundo, e os homens preferiram as trevas, que a verdade foi manifesta na cruz, mas os homens preferiram a mentira, que Jesus falou sobre fidelidade, os homens se tornaram infiéis. Jesus falou que cada um falasse a verdade, os homens se tornaram mentirosos. Esta é a condenação que pesa. A Bíblia também vai dizer, meus irmãos, que essas pessoas que estão condenadas, elas não terão descanso em tempo algum, em minuto algum, em segundo algum, enquanto estiverem lá. Apocalipse no capítulo 14, versículo 11: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Então, meus irmãos, é muito sério. A Bíblia também vai dizer que lá no inferno é lugar de choro, é lugar onde as pessoas se lamentarão, é lugar onde as pessoas irão refletir, elas irão passar diante dos seus olhos todas as vezes que ouviram essa palavra, mas não deram crédito. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes.
Irmãos, o choro, quando ele atinge um nível muito alto, a pessoa não consegue mais pronunciar palavras, ela só range os dentes de tanta dor. E ali no inferno as pessoas estarão nesse estado. E a pergunta que faço nesta noite, meus irmãos, esta palavra tocou no meu coração e eu não quero ir para este local. Eu prefiro consertar minha vida com Deus hoje. Eu quero abandonar essas minhas práticas. Como eu posso escapar do inferno? Então vamos ver, meus amados irmãos, é que a primeira coisa que eu tenho que fazer está escrito lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. É acolher, é receber, é acatar o conselho de Deus. Olha só o que diz em Deuteronômio 30, verso 19: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o que é que Deus diz agora, irmão? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Então hoje Deus oferece essa escolha. Escolha, irmãos, a vida. E por que muitas vezes eu digo, irmão, porque no nosso meio, irmãos, a gente precisa às vezes analisar a nossa vida diariamente para ver se não tem nada que tire a gente do reino dos céus. Vamos nos analisar, meus irmãos, e vamos escolher a vida. E eu posso também dizer, meus irmãos, que eu posso escapar do inferno reconhecendo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então escolha um único mediador, escolha aquela pessoa que somente ela faz a ligação de Deus com você. Somente Jesus Cristo existe salvação para dar. Somente em Jesus Cristo há vida. Somente em Jesus Cristo há uma ligação do pecador arrependido com Deus. E também posso dizer, irmão, para que o homem possa escapar do inferno, é acreditar em Jesus e crer na oferta de Deus. Vejamos o que diz João capítulo 5, verso 24. Na verdade, te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, meus irmãos, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que receber a oferta de Deus, e só assim, meus irmãos, ouvindo a palavra dele, crendo em Deus, eu terei a vida eterna. A Bíblia também diz que para eu escapar do inferno, eu tenho que fazer o seguinte: seguir a Cristo, o único caminho. Vejamos, meus irmãos, em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João no capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que ele esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Jesus termina dizendo:
Cristo. Então, meus irmãos, para encerrar e não ficar demasiadamente longa a mensagem, eu quero dizer aos irmãos que eu pensei várias vezes em trazer essa mensagem, porque eu digo, Senhor, é tão difícil muitas vezes a gente se colocar no local ou no lugar de uma pessoa que fala o que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, de uma pregação que muitas vezes as pessoas acham inconvenientes. Hoje a realidade que eu vejo nas igrejas é essa verdade sendo esquecida. Pastores não pregam mais sobre isso, porque isso não traz membro à sua igreja. Pregadores não usam esse sermão para a divulgação do Evangelho, porque os homens não querem mais ouvir isso. Mas eu quero dizer para os irmãos, o inferno é real. O inferno está com um dedo no seu nariz. É uma realidade que pegará muitos, meus irmãos. Aprove Deus, pela sua misericórdia, chegarmos nos céus. Teremos a triste realidade de não ver muitas pessoas que a gente conhecia como cristãos lá, porque não abandonaram o engano, porque tinham um Deus de estimação, porque tinham um pecado escondido, outros que não perdoaram, outros que serviam a Deus de brincadeira, outros que corriam uma carreira de mentira. Mas o Espírito Santo hoje fala para esta igreja: cuidado. O Espírito Santo fala para cada coração, a começar deste púlpito: não brinque com Deus. Cuidado, o Evangelho não é local para pessoas brincarem. O mundo está desenfreadamente caminhando para o inferno. E você, qual a opinião que você tem? Como você está diante de Deus? E eu posso dizer aos irmãos que por coisas minúsculas que a gente não se atentar, seremos lançados, irmãos, neste local, se por acaso a morte nos surpreender, se por acaso Jesus voltar e eu não tiver com minha vida em santidade. O que eu posso dizer para a igreja é que o Espírito Santo disse em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça nesta noite o que o Espírito diz à igreja. Se examine, tire de dentro de você aquilo que não agrada a Deus, tire da sua vida aquilo que é um peso, tire da sua vida aquilo que afasta você de Deus. Pelo contrário, meus irmãos, nos lamentaremos com aquele rico. E a Bíblia, Jesus falando daquela situação, ele diz: olha, não adianta eu atender ao pedido de Abraão, dizendo para ele: não adianta eu atender esse pedido que você quer de enviar mortos, porque lá o único meio que tem é os profetas e a lei, que era a Bíblia hebraica do tempo de Jesus. Examine sua Bíblia, leia a sua Bíblia, ore mais, se conserve mais, porque esta realidade pode acontecer comigo e com você se não atentarmos para as diretrizes da Bíblia. Prefira Jesus, prefira a vida, prefira o céu, nem que isso lhe cause feridas aqui na terra. Prefira o que é incorruptível ao invés do imediato, do agora, do eu quero, do eu acho. Eu vou projetar, projete Jesus agora. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no coração dos irmãos, na igreja, e que o Espírito Santo ajude cada um a rever nossos conceitos. Eu peço que Deus abençoe a todos. Orem por mim, para que o Espírito Santo me dê a sobriedade de eu ver que eu preciso cada dia estar aos pés de Deus, agradecendo a Deus por esse trabalho. Eu peço que os irmãos fiquem de pé, quem puder. Oremos. Senhor bendito, Deus amado, quero te agradecer, Senhor,
pela tua igreja. Quero agradecer, Senhor, por cada um que aqui chegou, Senhor, para ouvir a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Aqueles que louvaram ao teu nome, aqueles, Senhor, que ofertaram a ti a sua adoração, o seu louvor, se derramaram, Senhor, diante de ti. Te peço que tu, Senhor, retribua a cada um dos teus servos. Queremos, Senhor, pedir a tua bênção para esta igreja. Queremos pedir a tua bênção, Senhor, para o teu servo, o anjo da igreja que se encontra enfermo, para que tu tenha nas tuas mãos, Senhor, para que tu continue ajudando a executar a sua chamada. Rogamos, Senhor, por todos, Senhor, os diáconos que aqui estão, que entregam o seu serviço a ti voluntariamente. Queremos rogar a ti por cada membro, cada congregado desta igreja, Senhor, que tu estenda as tuas mãos, aquelas pessoas que não vieram, Senhor, a este culto por motivo de doença, aquelas que não vieram por outros motivos justificáveis, Senhor, que tuas mãos estejam estendidas na vida de cada um do teu povo. Fica conosco esta noite, Senhor. Derrame as tuas bênçãos, que o teu Espírito Santo corrija cada um, Senhor, naquilo em que foi tocado e que não está de acordo com tua palavra. Que teu Espírito Santo fortifique-nos para que não possamos, Senhor, sair da tua graça. Que teu Espírito Santo nos conduza nesta semana que vai se iniciar, Senhor, para que tu possa exaltar o teu nome nas nossas vidas. Fica conosco, Senhor, nos leva na tua paz, é o que te pedimos e que te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, temos terminado este culto. Amém. Deus abençoe a todos.